programa Outro Olhar trouxe aqui para o debate do programa de hoje o pessoal que compõe a chapa 1 do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio de Janeiro. Eu estou aqui com o Márcio Leal e com a Rosa, também Leal, mas não parente do Márcio. Eles compõem a chapa que vai concorrer às eleições do sindicato, que vão ocorrer no dia 16, 17 e 18 de julho. Márcio e Rosa, eu queria que vocês falassem um pouco qual o objetivo da chapa 1, por que vocês se candidataram, se essa chapa tem gente que hoje está na direção do sindicato, eu sei que tem, mas como é que foi essa composição, se há uma renovação? Fala um pouco para a gente aí, programa Outro Olhar, tenho um prazer de recebê-los. Bom, a eleição, como o Moisés acabou de falar, acontecerá nos dias 16, 17 e 18 de julho. Teremos uma urna no sindicato e outras urnas percorrerão as empresas de rádio, TV, jornal e revista. A chapa 1, que é Sindicato Forte Jornalista Valorizado, tem uma composição de 60% de novos dirigentes para concorrer na chapa. É uma renovação significativa da atual gestão, que essa chapa, na realidade, é uma continuidade da gestão atual, com a incorporação de novos membros para concorrer na chapa 1, que praticamente tem uma composição, além disso, também de 60% do gênero feminino, de mulheres. E também representação de negros, e também representação de outros segmentos, que é uma composição com vários segmentos da categoria, porque a categoria ela tem um comportamento que tem vários pensamentos, e a gente tentou fazer uma composição tendo essa preocupação também em relação à chapa. Rosa, o que você diria sobre a participação feminina nessa chapa? Aumentou da atual gestão para essa chapa? Sim, eu não faço parte da diretoria atual do sindicato. Na verdade, é a primeira vez que eu estou disputando uma eleição no sindicato. Essa chapa, a chapa 1, ela tem 60% de mulheres, porque isso significa uma representatividade do que é a categoria hoje. Na realidade, a categoria... Eu tenho 40 anos de profissão, posso dizer isso. Hoje a categoria ela é majoritariamente feminina. E as representações dos jornalistas têm que ser equivalente a essa maioria que existe na categoria hoje. Então, é muito importante para as mulheres ter uma representação maior na direção do sindicato. Acredito que isso vai ajudar ainda mais na luta que a gente tem dentro das redações e fora das redações, porque boa parte da categoria hoje também não está dentro das redações, está fora das redações, em atividades autônomas, em sites, em blogs. Então, tem que abarcar todo esse perfil que a categoria tem hoje. Então, e se a gente analisar essa situação hoje da profissão de jornalista, o que a chapa tem a dizer das ameaças que os jornalistas vêm sofrendo, não é de hoje, já de algum tempo, mas recrudesceu no último período, e da situação do jornalista na sua profissão? A gente pretende fazer uma luta conjunta com os sindicatos da área de comunicação, a CUT, e a sociedade civil, principalmente agora na questão da Previdência, que a gente está com uma ameaça muito grande de modificar o que hoje nós temos e piorar em relação para quem vai se aposentar. Nós temos um número muito grande de aposentados, inclusive já, que vão sofrer também, e as mulheres principalmente. Então, essa é uma luta que a gente vai travar, não só com a categoria, que é importante a participação da categoria nas atividades, nos atos públicos da sociedade civil, mas também defender outras questões que são importantes, como a democratização da comunicação e a democracia no país, que a gente está vendo, inclusive, que está sendo ameaçado recentemente com ameaça aos trabalhadores, a própria empresa de comunicação está sendo agredida pela sociedade civil sem
é ter uma defesa, que eu acho que a defesa é da categoria do sindicato, em relação à censura, às condições de trabalho, melhoria de salário e também a questão da discussão da democratização da comunicação, principalmente das empresas públicas de comunicação, que hoje estão sendo sucateadas, como é o exemplo da TV Brasil, Rádio MEC e Rádio Nacional. Rosa, o que você poderia... Você já falou um pouquinho aí na composição do perfil da categoria, e você falou que boa parte dos jornalistas profissionais não estão hoje dentro das redações, que elas têm se reduzido essa participação. Como é que o sindicato deve debater essa situação das novas tecnologias? Como é que vai colaborar com os profissionais que eram acostumados antigamente, né, CLT, ser cadastrado nas empresas e tal, e hoje de uma forma mais autônoma? Como é que esse debate... A Chapa tem essa preocupação? Tem. Pois é, Moisés, porque a gente sabe que hoje boa parte da categoria não está dentro das redações e mesmo os que estão dentro das redações, muitos estão na situação que a gente chama de pejotização, né? Estão como pessoa jurídica e não como pessoa física, portanto, com direitos que os trabalhadores devem ter, os direitos garantidos pela CLT, direitos que estão sendo atacados, né? Porque a reforma trabalhista praticamente extinguiu vários desses direitos que são conquistas históricas dos trabalhadores. No caso do jornalista, a nossa situação, eu acho que ela é particularmente grave, porque o jornalista hoje, ele enfrenta, além ele virou patrão dele mesmo, ele não tem, na sua maioria, ele não tem um patrão. É ele e a sua empresa. Muitas vezes essa empresa é ele sozinho. Tem que olhar para esse jornalista, que é um jornalista profissional. Eu acredito que o sindicato tem que fazer debate, tem que procurar reunir essas pessoas, levar para lá. Não se trata de dividir a categoria entre os que estão dentro de empresa e os que estão fora de empresa. Trata-se, sim, de discutir a categoria no seu conjunto. A categoria hoje, o conjunto da categoria, ela tem vários perfis e todos esses perfis têm que ser discutidos, têm que ser incorporados ao sindicato, porque a gente está passando por um momento hoje em que as instituições estão sendo atacadas, as instituições democráticas, as entidades representativas dos trabalhadores estão sofrendo um ataque violento, a gente sabe disso, os sindicatos hoje estão esvaziados, não tem... Principalmente do ponto de vista financeiro, porque é um ataque. É preciso que a categoria assuma a entidade como sua entidade representativa. É preciso que ela se veja ali. Então, para que ela se veja naquela entidade, a entidade também tem que fazer a sua parte, não é? Que é atrair esse jornalista que não está interessado hoje na ação sindical. Mas hoje nós só podemos enfrentar os problemas que nós estamos vivendo como categoria se for no coletivo, se for juntos. Não adianta uma luta individual. É preciso mais do que nunca que a nossa luta seja coletiva. E o sindicato foi e será o nosso instrumento sempre. Muito bem, Márcio, eu acho que a Rosa puxou aí um assunto que eu queria perguntar a você, porque ela é o símbolo aqui da renovação, porque ela não participa dessa atual gestão, por mais que apoie. E você é membro da atual gestão e na categoria, na campanha e na gestão de vocês fizeram um trabalho de recuperação, de tentar recuperar exatamente os jornalistas se voltarem ao sindicato, e um dos pontos principais era a questão das assinaturas dos acordos coletivos, que foi deixado de lado na gestão anterior em várias importantes empresas. Você podia falar sobre isso? Quando nós assumimos em agosto de 2016, a gente enfrentou um problema muito sério, porque a entidade estava totalmente sem recursos nenhum. Inclusive, nós tivemos que fazer uma vaquinha entre a diretoria que foi eleita e também para a própria categoria ajudar a fazer os pagamentos necessários dos funcionários, inclusive. Além disso, a gente encontrou também várias questões junto à categoria, que a categoria não foi respeitada. Na gestão anterior à nossa, houve, vamos dizer assim, uma compreensão um pouco equivocada da representação da entidade, que tem que representar os seus associados e também representar
os interesses profissionais. Então, se desviou um pouco dessa preocupação, que é o que a gente avalia que é importante, até porque o sindicato é mantido e representa os profissionais sindicalizados ou não. E aí, no período anterior da gestão que nós entramos em agosto de 2016, nós encontramos que tinham duas convenções sem assinatura, tanto de rádio e TV, que é um segmento, quanto de jornal e revista. Então, nós fizemos uma mobilização, a categoria participou efetivamente e houve a autorização para a assinatura dessas convenções atrasadas e, a partir daí, então, as convenções de todos os anos foram assinadas, atendendo a esse segmento de rádio, TV, jornal e revista. Foi um avanço? Foi. Vamos dizer assim, é o carro-chefe do sindicato fazer essa negociação e acatar o que a categoria deliberou em assembleia. Então, na realidade, nós estamos entregando essa gestão com várias soluções que não foram encaminhadas na gestão passada, a anterior à nossa, e que a gente acha que a gente tem que responder aos anseios dos jornalistas, associados ou não, para enfrentar, inclusive, essa nova conjuntura, porque não é só a convenção coletiva que garante alguns benefícios e reposição de perdas que é suficiente. A gente avalia que tem que ter outra discussão para quem está fora do mercado. E isso se dará nesses debates, que eu acho que tem que chamar esse segmento para arranjar uma solução de como o sindicato deverá defender esse segmento dentro da categoria. Roda, o que você poderia comentar sobre isso? A importância do sindicato trabalhar com os profissionais que estão nas empresas, que precisam de um acordo coletivo, porque não é só uma questão de melhoria salarial, mas tem as condições de trabalho, né? Tem as conquistas, cláusulas sociais dos acordos coletivos, que é importante o sindicato manter, mesmo sabendo que uma parte da categoria, como você mencionou, está fora das redações, são patrão de si mesmo. É importante esse trabalho. Você podia falar um pouco? Sim, claro. Não é possível o sindicato não ter acordos, convenções assinadas. Não existe isso. O sindicato, porque o acordo, as convenções coletivas, elas são tipo assim, a constituição do que vai, a lei maior do que vai valer para o jornalista naquele período. Então, é fundamental que o sindicato tenha convenções e acordos coletivos assinados. Até porque a reforma trabalhista também diz isso, que agora vale o negociado sobre o legislado. Então, quanto melhor a negociação, melhor para a categoria. Então, a categoria tem que participar, tem que estar presente nessa negociação, o sindicato tem que negociar, é por isso que a categoria tem que fortalecer o sindicato e o sindicato está presente junto à categoria, para que cada vez haja convenções e acordos melhores, acordos que levem em conta as necessidades dos jornalistas dentro dos seus locais de trabalho. Não só a questão financeira, realmente, não só do ponto de vista econômico, que é fundamental, porque realmente a negociação, que você não tratar das conquistas econômicas, não tem condição. Mas tem outras questões dentro relativas à segurança do profissional, porque é uma profissão de risco, vamos combinar, né? Porque no último mês, nós tivemos 2 jornalistas que não são jornalistas, vamos dizer, membros da diretoria do sindicato, não são associados do sindicato do município do Rio, seria do estado do Rio de Janeiro, mas não são empregados mas são 2 jornalistas que foram assassinados em Maricá. Então, é uma categoria que vive sob risco, porque o jornalista que está lá na empresa, ele vai em área de risco. Isso tudo é uma questão que tem que ser discutida assim, porque é preciso garantir a segurança desse profissional que está lá fazendo o seu trabalho, está lá prestando um serviço fundamental para a sociedade, porque a informação é fundamental, o trabalho do jornalista é fundamental. Então, a convenção deve tratar disso também, não só da questão econômica, não só das questões sociais, mas inclusive essa questão de segurança profissional, como é que o jornalista corre risco de vida, as empresas têm que de alguma forma entender isso como também uma responsabilidade sua. Ô Márcio, eu gostaria até de isso, você complementa isso e me parece que o próprio nome da chapa, né, Sindicato Forte, Jornalista Valorizado. Para o jornalista ser valorizado, o sindicato tem que ser forte? Tem que fortalecer
junto à categoria vindo ao sindicato se sindicalizando, porque não é só sustentar, porque hoje não se vive mais do antigo imposto sindical. Então, tem que ter aquela contribuição espontânea dos profissionais da área. Agora, com relação à questão da segurança e a violência, que nós estamos vendo cada vez acirra mais contra os profissionais da área de comunicação e, em especial, dos jornalistas, nós temos assinado na Convenção Coletiva de Trabalho uma cláusula que define uma parceria com as empresas para elas realizarem cursos de prevenção com simulação, inclusive, de local que tenha ambiente de risco. Já foi realizado um curso desse, nós temos essa cláusula de novo na Convenção Coletiva, e é importante que a gente consiga realizar junto às empresas essa discussão para que participe desses cursos de formação e de prevenção de acidentes. E a gente sabe que também tem um outro viés, que é a questão da censura, às vezes da própria sociedade, de algumas empresas de comunicação, que é um papel do sindicato denunciar, e também em conjunto com a Federação, a FENAGE, que também estará tendo eleição no mesmo período que a eleição aqui no município do Rio de Janeiro, porque a eleição da Federação é casada, acontece nos mesmos locais e nos mesmos dias que a eleição do sindicato do município do Rio de Janeiro vai ser realizada nos dias 16, 17 e 18, lembrando que a federação também tem uma discussão sobre isso, com um relatório anual sobre a violência, que é exatamente o cadastro dos casos de violência que acontecem em todos os sindicatos da própria federação. E esse relatório anual é disponível no site fenage.org.br. Quem quiser acessar, pode ver lá que tem o desse ano que passou, porque é sempre do ano anterior à publicação, tem um relato de vários casos de ameaça aos profissionais, inclusive do município do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. E aí essa é uma preocupação que a gente quer manter, e é uma das lutas que a gente defende, que tem que ter a proteção, independentemente se ele está com carteira assinada ou não. A preocupação é que tem que proteger o profissional da área de comunicação, em especial o jornalista. E temos outras questões também que eu acho que são importantes. O ingresso de profissionais portadores de deficiência, negros, mulheres que já têm uma parcela significativa, e a discussão LGBT, porque é uma questão que eu acho que é do momento, e que a gente tem que também trazer essa preocupação junto às empresas, para que ela contrate esses profissionais e também fortaleça a questão da democracia e da democratização. Nós temos um código de ética, porque esse código de ética, na realidade, é um código de ética da federação, que os sindicatos também cumprem isso. E aí, qual é a preocupação? Tem a preocupação profissional e a preocupação também da questão da segurança do jornalista. Então, na própria página da federação tem também esse código de ética que vocês podem olhar e ter algum conhecimento em relação do que as empresas deveriam cumprir, e os profissionais também, porque às vezes a gente sabe também que muitos profissionais acabam não tendo conhecimento ou não executando sua tarefa muito mais pela pressão da empresa do que pela vontade do próprio jornalista, né? Então, essa é uma discussão de fundo que a gente quer resgatar, a preocupação junto à categoria da questão da censura e da segurança do profissional nas empresas de comunicação. Então, nós estamos já caminhando aí para o final da entrevista. Eu queria que a gente entrasse mais na convocação aí da eleição. Então, você informou que a eleição é em julho, não é no mês de junho, é no mês de julho, nos dias 16, 17 e 18 de julho. E que a eleição vai ser uma eleição junto com a FENAGE, como sempre ocorre. Então, eu queria perguntar o seguinte: na FENAGE, se conseguiu chegar a um denominador comum e fazer uma chapa única. Por que que isso no Rio não se conseguiu essa chapa única? E tem uma disputa aí, pelo menos na área administrativa, né, entre as duas
porque também a eleição dos jornalistas separa a eleição da questão administrativa do Conselho Fiscal e da Comissão de Ética, que são individualizadas as eleições, não é isso? Então, eu queria que vocês agora comentassem da composição da chapa de vocês, certo? Quer dizer, como é que vocês analisam, se vocês querem citar membros da chapa, etc. E por que no Rio, qual é a divergência aí que fez com que não saísse uma chapa única? O encaminhamento que foi dado pela FENAGE, a Federação dos Jornalistas, é que houvesse uma tentativa de composição nos locais onde houvesse oposição da atual gestão de direção, e foram feitas 4 reuniões com determinados grupos que se auto-intitulam representantes de oposição da própria categoria, e dentro dessas 4 reuniões não teve um acordo de fazer a composição por algumas questões, inclusive da prática dessa direção nossa atual, de não concordar com alguns posicionamentos. Por exemplo, quando a gente defende a luta pela democratização da comunicação e das empresas públicas, isso há um certo consenso. Quando se discute a preocupação da defesa das questões de gênero, raça e outros pontos que são importantes, que a gente sempre defendeu junto à categoria, inclusive nós temos uma comissão que é a COGIRA, que trata da igualdade racial, e a proposta é criar uma comissão de gênero para poder discutir a questão não só feminina, mas a questão também masculina no acesso e condições nas empresas, a igualdade de condições. Então, quando a gente discutiu os temas, houve uma certa divergência, até porque são 2 chapas concorrendo, a outra chapa não defende que o sindicato tenha que cuidar dessas questões que eu acabei de citar, a questão do negro, da mulher. Eles acham que não seria importante essa discussão, e nós achamos que sim. Além disso, teve outras questões que, dentro dos grupos que se apresentaram como oposição, um grupo desses a gente trouxe para compor com a nossa chapa, que é a companheira Carol, da EBC. Também teve a composição dentro da chapa de representação do segmento de quem está no mercado, quem está fora, representação de várias forças de pensamento dentro da categoria. Então, a gente avalia que a chapa 1 tem essa característica de composição, e nós tentamos de todos os meios. Mas não foi possível com alguns grupos e alguns pensamentos que se distanciam do nosso programa da chapa 1, porque a gente defende a questão de gênero, igualdade racial, entre outros temas, são importantes, e não houve um consenso. Foi por isso que não se fez essa construção da unidade aqui no Rio de Janeiro, ao contrário da FENAGE, que buscou essa unidade, fizeram chapa única. Então, no Rio teremos eleições tanto da federação nos dias 16, 17 e 18, em conjunto com a eleição no Sindicato dos Jornalistas Profissionais do município do Rio de Janeiro. Uma urna fica fixa no sindicato, que é praxe, e teremos outras urnas percorrendo as empresas de rádio, TV, jornal e revista. Portanto, a gente chama a importância dos jornalistas estarem sindicalizados em dia. Até o dia 4 de julho poderá entrar um novo associado jornalista, ou então regularizar caso não tenha as mensalidades em dia. Isso, nós vamos terminar com a voz feminina, já que a chapa tem 60% da mulher. Rosa, eu sei que a atual gestão, na polêmica da eleição passada, defendeu contra a partidarização do sindicato, que as pessoas devem participar da política como cidadão, todo mundo tem o direito, mas o sindicato não é correia de transmissão de nenhuma tendência específica. Há uma visão ampla, né, de composição, com todas as visões. Essa chapa continua tendo essa mesma visão? Termine aí a nossa entrevista. Sim, essa chapa é uma chapa que busca representar todos os segmentos da categoria, que busca representar democraticamente
os interesses dos jornalistas e também tem gente de todas as correntes lá dentro. Nessa chapa tem gente de todas as correntes. Não é isso, Márcio? Então, não há um partido, outro partido. Os jornalistas são pessoas com liberdade para se associar. Tem título de eleitor, pode votar em Exatamente, quem pode quiser. votar em quem quiser, pode fazer campanha para quem quiser, pode ser filiado ao partido que quiser. O que nós queremos, partido, o que nós só marcamos, que essa é uma chapa progressista democrática. É uma chapa que tem um lado, que é o lado da democracia. É o lado de quem está buscando, no Brasil, um Brasil democrático, voltado para os interesses de toda a sociedade. Então, nessa chapa, na chapa 1, Sindicato Forte Jornalista Valorizado, o nosso caráter é profundamente democrático. Nós somos, acima de qualquer coisa, defensores da democracia e da liberdade. Isso. Eu queria agradecer ao Márcio e à Rosa aqui da Chapa 1, certo, que eu chamei aqui, porque aqui é o programa Outro Olhar, que eu sou o diretor e apresentador. Eu também participo dessa eleição, mas eu componho a comissão de ética e que são 5 candidatos para 5 vagas. Então, quer dizer, nós não estamos numa disputa em si, mas apoiamos inteiramente a Chapa 1 e abrimos esse espaço exatamente porque achamos que essa é a melhor composição para tocar e poder alavancar ainda mais a luta dos jornalistas. Obrigado e até uma próxima ocasião.